Bem-vindos a mais um Sexta Cultural. Quer dizer que os antigos que não tinham essas coisas, fica imaginando como é que, Sérgio, eles. Primeiro que as caravelas eram. Meu Deus do céu, coisas pequenas. E não havia, quer dizer, era astrolabe e bússola. Não havia GPS. Hoje é fácil, o cara Isso não se é. perde GPS e tal. Às vezes entra num local ruim, porque GPS às vezes coloca o cara para dentro de favela e tal. A gente sabe das histórias, mas isso são fatos. Que histórias é essa? Hoje, então, a gente está aqui na pauta, vamos começar por essas coisas que já foram descobertas há muito tempo e que agora os homens da época disseram: ah, esses caras são os loucos, e agora eles estão ratificando com essas novas tecnologias. Bom dia, Sérgio Brenha. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui falando sempre desses assuntos bem interessantes. Bem, a história de hoje começa com a descoberta da biblioteca sumeriana de Nabucodonosor. Esse senhor tinha lá no zigurate dele, no Iraque, né, uma das maiores bibliotecas que conta a história desse planeta. E tudo foi encaminhado, foi descoberto pelos russos e foi encaminhado para um senhor chamado Zecharia Sitchin, que foi encarregado, era o único especialista que tentava, digamos assim, traduzir essa língua morta sumeriana dos escritos cuneiformes. E ele traduziu e descobriu um monte de coisa interessante que aos poucos foi sendo, digamos, revelado e foi sendo publicado, e algumas coisas também já haviam sido publicadas antes. Por exemplo, no Egito já se tinha conhecimento de planetas que não são visíveis a olho nu. Então, como era que os egípcios sabiam da existência de Netuno e Urano, por exemplo, que não são visíveis a olho nu? Né? E aí tem uma outra história também que surgiu e banalizou esses escritos antigos, que foi... A primeira delas foi um alinhamento de planetas que teve na década de 70, as pessoas ficaram um pouco apavoradas, nunca tinham visto antes, mas era uma coisa comum de se relatar, os antigos já sabiam disso, já tinham uma profundidade histórica muito maior do que a gente tem hoje, aproveitando esses textos antigos. E aí veio também uma história, Robson, que me incomodou um pouco, que foi a história do planeta vermelho Hercólobos. Então surgiu isso, se banalizou isso, mas isso veio lá, a história original é lá dos sumerianos. Não é uma história de agora, porque Não é eu, uma eu história de recebia agora. mais ou menos, acredito que talvez 20 anos atrás, teve até um livro que Isso, circulou, eu li esse livro. Quer exatamente. dizer que é mais antigo do que É agora. mais antigo, porque esse planeta Hercólobos, ele chamava-se Marduk e já era conhecido dos sumerianos. Então, muita coisa que foi sendo divulgada como sendo, digamos assim, coisa sem fundamento nenhum, e as pessoas até ridicularizavam isso, agora se está descobrindo que pode ter sido verdade, pode ser verdade realmente. Quando falaram um planeta solto no espaço que não pertence a um sistema solar, nenhum astrônomo acreditou nisso porque não conhecia este fato. Mas recentemente foi que descobriu que quando um planeta se desgarra do seu ecossistema, ele vira um planeta anão. E ele, quer dizer, anão não, ele vira um planeta órfão. E ele pode ficar vagando e se intrometer em um sistema solar que aparentemente não tem nada a ver com ele, como é o nosso, por exemplo, um planeta alienígena, um planeta totalmente estranho. Isso era um absurdo para os astrônomos, mas hoje já se sabe que isso é possível. E uma história mais interessante, essa é fantástica, foi contada por Immanuel Velikovsky. Immanuel Velikovsky era um psiquiatra russo e que tinha vários pacientes. E esses pacientes, acho que de loucos, desinformados, não tinham absolutamente nada, porque eles iam beber nessas fontes, Berosos, Caldeus, Santo Agostinho, Diodoro, Heródoto, Flávio Joséfo, o próprio Platão, Aristóteles. Então, de alguma forma, esses pacientes do Velikovsky tiveram acesso a esse material antigo e contaram histórias fantásticas para ele. Uma delas foi apresentada no Cosmos, do Carl Sagan, e o próprio Carl Sagan falava com ironia: olha, teve um médico que disse que o planeta Vênus pode ter sido cuspido de dentro do planeta Júpiter. Veja bem, uma lua interna. Hoje já se sabe, pelas descobertas da astronomia recente, que isso não é uma coisa impossível. Ou seja, o psiquiatra e os psicóticos de Velikovsky tinham imensa razão. Eles já falavam que a Terra tinha sido formada por um impacto com um astro, um grande, um cometa, que bateu um pedaço na Terra e depois bateu no Sol. Hoje,
astrônomos estão fazendo já trabalhos de simulação para saber a veracidade desse caso, dessas histórias fantásticas que aconteceram no nosso sistema solar e que historiadores do mundo antigo conseguiram resgatar de uma forma segura, de uma forma eficiente. E hoje em dia a gente está se espantando com tudo isso que está sendo redescoberto, mas esse pessoal antigo já tinha dado a noção de que isso seria possível. Agora, como não se sabe? Como esses historiadores antigos e esses escritos sumerianos, com essa tamanha precisão, digamos, astronômica, no tempo que não se tinha telescópios, por exemplo. Aí a gente vai para a história e eu me debruço de vez em quando, tiro horas para acompanhar, será que a gente foi visitado por inteligências bem superiores à nossa em evolução já naquele período? O que eles utilizaram? Aí a gente vai para as pirâmides, que é apenas um exemplo. Exatamente. Tem coisa dentro das pirâmides que a gente não sabe nem o que é ainda, Exatamente. não se consegue definir ainda. E é interessante como é que essas notícias vinham de uma época em que nós não tínhamos as tecnologias que temos hoje. A própria neurociência hoje está confirmando coisas que achavam que era uma loucura. O próprio a glândula pineal hoje, que é a glândula mais misteriosa do nosso corpo, provavelmente é o que se chama de olho de Horus lá do Egito. É a mesma arquitetura, a mesma morfologia anatômica, ou seja, os antigos já sabiam de muita coisa. Agora, como eles descobriram isso, a gente pode colocar duas possibilidades. Ou essa que você falou, uma civilização avançadíssima que viveu no passado da Terra e que pode ter tido uma influência de seres superiores, digamos assim, irmãos superiores de outras moradas, mas pode ser também que essas civilizações sejam muito antigas na Terra, porque essa história de civilizações antigas na Terra vai a 20 mil, 30 mil anos atrás e muito mais do que isso. A gente pensa que pirâmide é só no Egito, tem no mundo. No mundo inteiro. Aqui na América Latina, então, há pirâmides para tudo quanto é lado. Cidades inteiras que foram construídas. Tem um livro, você fala em pirâmide, um livro que foi proibido no Brasil, que foi escrito por um jornalista, escrito por um jornalista alemão chamado Karl Brugger. Ele escreveu justamente a história das possíveis pirâmides brasileiras na fronteira do Brasil com o Peru. Ou seja, é certo que existem ruínas incas ou pré-incas na floresta amazônica brasileira, mas isso foi uma coisa tão, digamos assim, tão escondida, tão ocultada do público em geral, que esse escritor foi até assassinado em Ipanema. O nome do livro dele chama-se A Crônica de Akakor, e como o que ele descreveu estava ligado com uma colônia nazista na Amazônia, isso foi profundamente censurado pela nossa Inquisição Militar. O ouvinte que está nos acompanhando agora deve estar perguntando, mas qual é a fonte de Breyan nessa história? Isso. Como é que é esse livro, ele existe de alguma forma? Existe, ele foi proibido, mas agora ele já saiu, já está no PDF, é fácil de achar. Como é o nome dele? A Crônica de Akakor. Akakor é o nome dessa cidade, supostamente pré-egípcia, e que foi encontrada já, chama-se Xanxan, foi encontrada na fronteira do Brasil com o Peru. A cidade estava toda enterrada e é belíssima, e agora que está sendo, digamos, conhecido pelos turistas que visitam essas cidades antigas da América do Sul. Cara, imagina quantos conteúdos não foram, dependendo de cada época, de cada governo, o que gerou a necessidade de esconder determinadas coisas. A impressão que tem é que a gente viveu grande parte da história, aquilo que é a história oficial, uma coisa totalmente manipulada. É uma ideia que me dá, claro, eu estou sendo apressado na minha colocação, mas muito foi exatamente, filtrado, o filtro de quem queria manipular aquilo para que a gente tivesse uma história contada de outro jeito. Que se diga aquela dor de barriga de Dom Pedro que gerou naquela caminhada de Dom Pedro, horrível, inclusive num período que não tinha banheiro em lugar nenhum, e Dom Pedro toda hora subindo Ipiranga com dor de barriga, tinha comido uma coisa esquisita, mas isso não foi para a história. Isso, exatamente. Mostra-se um Pedro garboso no seu cavalo e tal, com aquela... Quer dizer... E essas grandes descobertas arqueológicas, principalmente na América do Sul, Robson, não foram muito divulgadas porque foram encontradas junto com tesouros.
Então quem encontra tesouros, peças de ouro, peças de pedras preciosas, não quer que se divulgue isso. Então, juntamente com as relíquias, isso foi guardado. Agora, uma história bem mais interessante está sendo revelada agora, que é o seguinte: descobriu-se que Marte, o planeta Marte, já teve vida e morreu misteriosamente. Ninguém sabe como que Marte se tornou um planeta morto há vários bilhões de anos atrás. Ou até mesmo pode ter sido uma escala de tempo bem menor do que se imaginava. Mas aí voltamos agora aos psicopatas de Velikovsky, né? E também ao que se chama de lenda, ao que se chama de mito. Existe uma lenda, uma das lendas lá da Grécia Antiga, que é de um deus chamado Piton, cometa Phaeton. Existe hoje em dia uma chuva de meteoros que são só os farelinhos desse cometa que não existe mais. É a chuva de meteoros de Geminídeos, da constelação de Gêmeos. Então, é uma história interessante que era uma lenda grega de um cometa que arrasou com o sistema solar e que hoje já está sendo encarado de forma séria pelos astrônomos. Ou seja, um acontecimento de milhares de anos atrás que mudou fez o dilúvio na Terra, quase acaba com a Terra, bateu em Júpiter, tudo está ligado. É a mesma história. Um cometa gigante apareceu no sistema solar, bateu em Júpiter, deslocou as luas de Júpiter. Parece uma coisa de louco mesmo, né? Uma foi parar no lugar do planeta Vênus, que hoje se chama Planet. Planet é o nome que os astrônomos estão dando para uma lua que virou planeta. Moon Planet. Então ficou Moon Planet, aí ficou Planet, uma lua que virou planeta. E a mesma coisa eles estão desconfiando de Marte e do cinturão de asteroides. Essa lenda grega é tão forte, tão marcante do cometa Phaeton, que eu não sei como eles conseguiram. A Terra estava passando pelo caos, não sei quem conseguiu escrever isso. Esse cometa passou por Júpiter, deslocou as luas de Júpiter, deslocou Marte de lá, e Marte veio para cá, e Vênus veio também. Eram possivelmente duas luas de Júpiter. Esse cometa passa perto da Terra, lança um pedaço dele na Terra que cai no hemisfério norte, na calota polar norte, e gera toda a problemática do dilúvio bíblico. E esse mesmo cometa bate no Sol, se suicida, ou seja, um cometa kamikaze explode no Sol e gera também uma emissão de massa coronal que também afeta a Terra e os planetas do sistema solar. Robinson, então como é que o povo antigo conseguiu escrever isso muito bem detalhado, mas ficou como sendo uma lenda, um mito? Que já falei aqui que lenda e mito não é sinônimo de mentira. É um pedacinho da verdade que ficou solto e que ninguém entende. Então a gente precisa, digamos, resgatar e respeitar o que esses historiadores antigos que falaram muito de astronomia. Esse, por exemplo, que eu citei, Berós, os caldeus, fala muito de astronomia do sistema solar. E a gente fica pensando, poxa, como é que esses caras sabiam tanta coisa que hoje a NASA está redescobrindo esses fenômenos, esses fatos, esses acontecimentos astronômicos do sistema solar. É uma coisa inacreditável. E eu fiquei dando uma digamos assim, de meio maluco divulgando essas coisas, e agora eu vou para a galera porque a NASA está confirmando tudo que esses historiadores do passado falaram e que não foram acreditados. Bem, eu estou falando com o Sérgio Brenner, eu não tenho nem mais tempo. O Sérgio Brenner ia contar de carnaval, mas vamos contar para a semana que vem do carnaval de Cururupu. De Cururupu. Eu que não gosto muito de carnaval, fui cantar samba enredo de Cururupu, samba enredo belíssimo, Carapirá, e depois fui campeão, bicampeão e tricampeão de carnaval da Avenida de Cururupu, puxando sozinho o samba na avenida. Não tinha esse negócio de 3 cantores, 4 cantores, era sozinho. Uma hora no gogó. E foi muito interessante essa experiência que eu tive. E ainda vou gravar esses 3 sambas belíssimos de Cururupu. Então vamos colocar carnaval na pauta na semana que vem. Nós tínhamos aqui os circuitos por onde eram e tal, e a própria origem do carnaval, né, gente? O que a gente viveu, qual é a nossa relação? Será que tem alguma coisa relacionada às nossas máscaras com Veneza, por exemplo, Carnaval de Veneza, que acaba influenciando? Bem, isso é assunto para a semana que vem. Brenha, bom final de semana. Vamos falar de carnaval e até do cálculo astronômico que é feito para determinar o dia do carnaval. Você sabia disso? Isso eu vou trazer detalhes. Tem um cálculo? Tem um cálculo astronômico que é feito para saber exatamente o dia que vai ser o carnaval. Ixi, isso aí é para semana que vem. Obrigado, Brenha.